A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, devocional, hoje mais um dia, para a honra e glória do nosso Deus. A palavra está em Josué, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 5, que diz assim: Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Glória a Deus. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Gloriosa palavra do Senhor para Josué, não é mesmo? Aqui, o Senhor, a gente sabe que Moisés, ele guiava o povo de Deus, Deus usou Moisés para libertar o povo da terra do Egito, da escravidão no Egito. E eles andaram pelo deserto e Deus era com Moisés. Só que chegou o tempo de Moisés ser recolhido por Deus, né? Chegou o tempo que Moisés morreu e Deus separou Josué para poder estar no lugar de Moisés para guiar o povo dele. Aqui Josué dá uma instrução muito clara para o povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Precisamos nos santificar para estarmos na presença de Deus. E Ele fará maravilhas no meio de nós. E Josué ainda falou assim aos sacerdotes: levanta a arca e passai adiante do povo, vai na frente. A arca da aliança era onde tinha naquele tempo a presença de Deus. E somente os sacerdotes eles poderiam carregar a arca. Então ele falou: levanta a arca e passai à frente do povo, para guiar o caminho, para que a presença do Senhor esteja à frente. Nós precisamos nos santificar e colocar Deus à frente para guiar o caminho, porque veremos milagres e maravilhas da parte do Senhor. Quando seguimos esses dois passos, nos santificarmos no Senhor Jesus por meio dele, do próprio Espírito Santo dele. Quando nos santificamos nele, né? E a presença dele vai à frente, dirigindo o caminho. Poderemos ver milagres e maravilhas da parte de Deus. Aqui o próprio Senhor fala com Josué no versículo 7. Este dia começarei a engrandecer-te, Josué, perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Porque Josué, ele era atento à voz do Senhor e obedecia ao que o Senhor o mandava fazer, né? O Senhor, nesse dia, fala com Josué que começaria a engrandecer a ele. Engrandeceria ele para que todo o povo de Israel soubesse que como ele era com Moisés, assim ele seria e era com Josué. A gente tem que ser como Josué e como Moisés foram, de buscar intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, às vezes, ela não vai ser perante os olhos dos outros, você vai ser no seu quarto, no seu secreto, onde ninguém vê. Ali você vai buscar a intimidade e vai crescer em relacionamento com Deus. E no momento certo, o Senhor começará a te honrar perante os olhos dos homens. Não tem como ser honrado pelo Senhor sem antes buscar relacionamento com Ele. Porque Moisés e Josué só foram honrados, e tantos homens na palavra de Deus, na Bíblia, né, que nos mostram na Bíblia, só foram honrados com o Senhor, pelo Senhor, né, no caso, depois
que eles buscaram essa intimidade com Deus, depois que eles buscaram conhecer da parte de Deus, os desejos, os planos que Deus tinha para a vida deles, escolheram obedecer à voz do Senhor e se santificar nele. Escolha se santificar nele, porque no momento certo o Senhor te honrará perante os homens. Aqui no versículo 13 a gente pode ver assim que diz: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separam as águas do Jordão e as águas que de cima descem pararão no montão. Assim que os sacerdotes com a arca da aliança que estavam à frente do povo, dirigindo o povo, eles parassem, colocassem a planta dos pés dele no Jordão. E assim eles fizeram, molharam a planta dos pés no Jordão, como a gente vê, ó. E quando os levavam e a arca chegou até o Jordão, no versículo 15, o pé dos sacerdotes que levavam a arca molharam-se na borda das águas. Molhou na borda das águas, porque eis que transbordava todas as suas ribanceiras. O Jordão estava cheio, o Jordão transbordava. Era a época de cheia do rio. E assim que eles molharam as plantas dos pés na borda do rio, o rio parou de descer, as águas pararam de descer e se amontoaram, fez uma parede. Assim como Deus, no passado, havia aberto o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. Nesse momento, o Senhor, quando a arca do Senhor e os sacerdotes estavam ali na beira e o pé dos sacerdotes molhou, o Senhor fez com que a água dos rios, das fontes, parassem de jorrar, parassem de descer no rio e se amontoaram ali. E o rio secou naquela parte que eles passariam e a seguinte, porque não estava mais descendo água da onde eram as fontes que desciam as águas do rio. Então eles puderam passar em seco o rio Jordão para adquirir a terra prometida. Aqui, os sacerdotes, eles tiveram que parar no meio, Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto, versículo 17, do Senhor, pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Ali é importante a gente saber que o Senhor passou com os sacerdotes ali e os sacerdotes pararam no meio do rio. Por que eles pararam no meio do rio enquanto o povo passava? Porque quem estava fazendo o milagre era o próprio Deus, era o Senhor e a presença dele. Então eles pararam ali no meio para que todo o povo passasse. Mais uma vez, como no Mar Vermelho, o anjo que ia à frente, ele abriu o Mar Vermelho, o anjo ia à frente para guiar o povo. Só que quando eles passaram no Mar Vermelho, o anjo do Senhor ele foi para trás para proteger, que os egípcios vinham atrás para lutar. Só que então o anjo do Senhor se colocou atrás com a nuvem, para confundir, para ver escuridão, para que os egípcios não vissem o povo de Israel passarem assim. Aqui também, semelhantemente, a arca do Senhor para no meio, para que o milagre dali do rio continuar ali sendo segurado, para que não descesse a água. A presença do Senhor ali estava fazendo a maravilha e o povo pôde marchar e atravessar o rio. É a presença de Deus que faz a maravilha, é a presença do Senhor. Não faça nada sem a direção e a presença de Deus, porque sem Ele não é possível haver milagres e maravilhas. Sem Ele não somos nada. Se acaba Ele, acaba a palavra. Se acaba Ele, acaba o milagre. Se acaba a presença dEle, se a presença do Espírito Santo se apaga em nós, acabou, Não há mais o que ser feito. No sentido de não haverá mais milagres, não haverá mais a presença, não haverá mais o Senhor nos guiando.
Não perca, não apague a presença do Senhor na sua vida. O Senhor tem planos maravilhosos, uma terra prometida para você. Mas você precisa que a presença dele esteja te guiando. E nos momentos de milagres e maravilhas, que a presença dele esteja ali juntinho com você, para que você passe pelo Jordão, para que passe pelo que tem tentado te impedir. Você só passará por aquilo que tem tentado te impedir de adquirir a terra prometida, que foi prometida pelo próprio Deus, se a presença dele estiver ali com você. Não tente tomar a frente, mas que a presença do Senhor te guie e esteja contigo. E ele será contigo, assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Josué. E ele te honrará perante os homens. Mas para isso você tem que se santificar e escolher estar num lugar secreto, escolher estar em intimidade com ele e permanecer nessa intimidade com ele. Essa é a palavra de hoje que o Senhor me deu. Eu agradeço por mais um dia, né? Como são maravilhosas as palavras do Senhor. Eu agradeço pela palavra dele, eu agradeço por mais um dia que ele me concedeu de estar hoje aqui trazendo esta mensagem. E amanhã, se Deus quiser, para a honra e glória do nome dele, eu estarei aqui mais um dia. Tchau!